Boa noite a todos. Vamos já dando sequência às nossas ministrações, né? Vem coisa nova por aí. Hoje o Senhor também nos trouxe uma palavra maravilhosa. Ele traz o novo do caos. Aqueles que podem, vamos. Gênesis 1. Se coloque de pé para a gente ler a Bíblia. Que até a gente conseguir desfrutar o novo que o Senhor tem para nossas vidas, num tempo celestial, um dia que nós estivermos na glória, a gente precisa experimentar o novo que Ele tem ainda aqui na terra, amém? Amém. Que Ele tem coisa para a gente aqui ainda. Se a gente for pensar só no que Ele tem lá, a gente também vive uma vida sem propósito, né? Imagina. Ele tem lá e tem aqui coisas novas para a gente. Aleluia. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, fala comigo, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Amém? Curva sua cabeça aí para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Sua palavra ela é poderosa para operar em nós tudo aquilo que o Senhor precisa fazer, Pai. Tudo, tudo. A Sua palavra ela tem esse poder para fazer. Mas eu te peço, Pai, que em nome de Jesus hoje não haja em nós, Pai, nenhuma preocupação, nenhuma distração, nenhum sentimento que venha atrapalhar a ação poderosa dessa palavra, Senhor. Porque ela tem poder e nós precisamos entender que precisamos estar com o coração aberto para receber essa semente que é a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, tudo que visa distrair a Sua igreja, roubar a atenção devida àquele que está aqui para falar, a Tua palavra, em nome de Jesus, sai. Que nós sejamos livres para sermos ministrados por Ti, para que possamos viver o novo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Assim, nós falamos, convidamos, pedimos, suplicamos que o Teu Espírito Santo conduza tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, no princípio... É bom, né, contar de vez em quando a história do princípio, porque a gente precisa de vez em quando voltar no princípio. Porque a vida da gente é uma vida muito corrida, muito difícil, de muito trabalho, muito esforço. E às vezes a gente fica preso nas dificuldades, nas impossibilidades do tempo, do momento, de tudo, de problemas, não é? Aí de vez em quando a gente precisa voltar lá no início. Mas no princípio houve um caos muito grande que era instalado no mundo. Então a palavra diz que no princípio Deus criou, porém aquilo que Ele criou não tinha forma e era vazio. E uma particularidade muito especial, havia uma escuridão tremenda. A palavra diz o quê? Que havia trevas. Não é isso que diz no começo? Teve a criação, mas ainda, porque aquilo que Deus faz é perfeito, eu estou falando só de um início, ainda não tinha forma, ainda era vazia, mas o que chamou muita atenção do nosso Deus e Criador, que havia trevas. E Deus, como Ele é perfeito, e tudo com aquilo que Ele faz é perfeito, e como o projeto dele ao criar era para que aquilo fosse algo grande e perfeito, porque tudo que o Senhor cria é para ser perfeito, amém? Então, como a criação tinha que ser perfeita, a treva que existia precisava ser dissipada, não é isso? Então, quando ele faz a criação sem forma e vazia ainda, a primeira coisa que o Senhor faz, por que Ele faz? Porque podia até estar sem forma, podia até estar vazia, mas o Espírito dele continuava pairando ali, amém? Porque não quer dizer que não tenha forma, não quer dizer que esteja vazio, não quer dizer que está escuro, que Deus não está ali, amém? Ele não é treva, mas Ele está em todo lugar, sabe por quê? Porque Ele foi ali e falou que haja luz.
Não foi isso que ele fez no início? Ainda estava sem forma, ainda estava vazio, mas ele falou, haja luz, querido. A partir dessa palavra, o haja de Deus é um poder de estrondo. Por quê? O haja dele trouxe a luz, e a partir da luz que se traz, tudo que foi feito dali por diante foi esclarecido, mostrado, definido através da luz, entendeu? A partir da luz que ele fala, haja luz, aí vem trevas, a partir dali ele organiza, não é isso? O mundo é organizado, há separação entre dia e noite, ele começa a fazer as plantações, a criação, e aí já se segue todo o contexto, toda a história que vocês já conhecem, porque eu não quero me prender a isso. Eu quero que você entenda que na formação ele falou haja, e no haja luz tudo precisou ser feito, porque o Espírito de Deus nunca está indiferente à situação onde você está, onde precisa de ajuste, onde precisa de mudança. Pode estar um caos danado, mas ele está ali. Se ele está ali, vai haver luz. Se ele está ali, vai haver transformação. E não foi assim que aconteceu? Durante 6 dias, o Senhor pegou daquele caos, que não tinha forma, que era vazio, né? Ele iluminou aquilo ali. É interessante saber, querido, que quando a luz vem, ela vai dar a ideia a Deus de tudo que ele precisa fazer, e ele encaixa tudo no lugar certo. Nosso Deus é detalhista. A luz dele vem e começa a trazer à tona, vamos dizer assim, né? Começa a expor aquilo que precisa ser feito para que seja perfeito, porque o Senhor não entra em nada que não seja perfeito. E o projeto que ele criou é perfeito. Então, se é perfeito, ele vai ajustar tudo. Tinha um caos, agora tem a luz. E porque tem a luz, tudo vai se dando certo. Tudo vai no seu tempo, no seu lugar, no momento certo, na hora certa, da forma certa, ele traz a existência. Então, amém? Dessa forma aí a gente entendeu. E os passos que ele usa? Para criar do nada, ele vai e diz, haja, não é? Porque está sem forma, porque não tem estrutura, porque está vazio. Nosso Deus Criador perfeito, ele não vai deixar dessa forma. Se tem alguma coisa inacabada, seja no mundo ou seja na nossa vida, fica tranquilo. Nosso Deus, ele não vai deixar nada inacabado daquilo que ele começou. Ele vai concluir o projeto. Né? O Senhor, eu já ouvi muito falar sobre isso, não é igual um arquiteto ou um engenheiro que às vezes pode criar algo, fazer algo no meio do caminho e falar assim, não quero isso. Termina antes de concluir. Não, Deus começa e ele termina. Ele começa algo e ele termina. Lógico que dentro dos meios que ele quer, que ele visa, que é o melhor para o projeto dele. Amém? Então o Espírito começa esse trabalho e continua movendo na criação, mesmo da forma que estava. Então o primeiro passo que você precisa entender, o Senhor continua movendo. Continuou lá, continua hoje, continua no mundo. O Espírito de Deus continua movendo. Continua trabalhando na sua criação. Só que como na criação, como no início de todas as coisas, o Senhor entende que precisa se ter forma, precisa ser cheio e precisa ter luz. Amém? Precisa ter forma, precisa ter cheio e precisa ter luz. Então só o Espírito de Deus tem esse poder, né? Para trazer forma ao caos, para encher aonde está vazio e para iluminar onde está escuro, onde existe treva. Então Deus é poderoso para trazer à existência algo grandioso em algo que é improvável. Olha que maravilhoso, queridos. Quando a gente pode falar sobre a criação, a gente traz isso para a nossa vida. Porque com certeza houve na minha e houve na sua vida um momento em que as pessoas olhariam talvez para a gente e falassem assim, tá um caos isso aí. Tá precisando de forma. E outra coisa, tá vazio. A gente pode fazer essa comparação porque muitas das vezes nós já passamos por situações assim, em que a gente considerava que
consideravam que nós éramos improvável. É improvável que possa acontecer alguma coisa diferente. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu tenho certeza que aqui hoje é uma igreja de improváveis. Amém? Não precisa levantar a mão, mas eu acho que se tivesse que levantar a mão, todo mundo levantaria. Somos o improvável, né? Porque se a gente fosse pensar o que o Senhor já fez com a nossa vida, de onde Ele nos tirou, a limpeza que Ele fez dentro da gente, o que ainda tem para fazer, não é isso? Éramos improváveis, não é? E talvez ainda somos, porque nós ainda estamos sendo trabalhados nessa obra de criação, nessa obra de restauração. O Senhor ainda está removendo alguns caos da nossa vida, algumas catástrofes, algumas desgraças, algumas situações que precisam ser mexidas. O Senhor ainda está removendo, porque Ele quer trazer algo novo. Então, queridos, é maravilhoso saber isso. E por isso, eu preciso fazer uma relação com relação ao que Deus fez no início, na origem, na criação, ao que Ele pode fazer dentro da vida do ser humano. Quantas das vezes o haja de Deus desatou algo na nossa vida? De alguma coisa que a gente não tinha perspectiva nenhuma, não conseguia resposta, não conseguia ajuda, e você sentir dentro do seu ser o haja de Deus. E ali a luz do seu entendimento desperta e você consegue trazer uma solução que às vezes para você era impossível ou difícil de se conseguir, mas você tem total percepção que foi o haja de Deus agindo dentro do teu ser. O haja de Deus é transformador. Ele muda destinos, ele muda sentimentos, ele muda a percepção das coisas, né? Ele muda a visão das coisas. Então tem uma relação sim, sabe por quê? Porque na nossa vida, na vida do ser humano, sem esse haja de Deus, sem essa ação e sem essa luz de Deus, a vida da gente se torna uma vida sem propósito, sem sentido. Assim seria a terra se o Senhor não intervisse. Se Ele não olhasse ela sem forma vazia, uma escuridão total, e se Ele não agisse com nada, por mais que fosse uma criação dele, Ele poderia simplesmente deixar como estava, mas o Senhor tinha um plano e continua tendo, e dentro do propósito que Ele tem, Ele sempre vai mudar, sempre vai transformar. Por isso que a gente costuma dizer que a vida do crente é uma vida plena de transformação. Todos os dias. Todos os dias nós somos transformados. A palavra fala o quê? De glória em glória somos transformados. Porque há no Senhor sempre um propósito maior do que o nosso. Talvez nós já passamos tantas coisas, a gente fala assim, poxa, já sofri tanto, já passei tanto. Querido, se o Senhor tem um propósito maior na sua vida, você vai passar o que você tiver que passar. Se deixar, vai passar muito mais. Porque de acordo com o propósito dele, não é o nosso. Todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, né? E as pessoas usam muito esse texto é muito bom, mas quando você vai alinhar com o final dele, cooperam sim, mas dentro do propósito dele. Se você for pegar o final do texto, você vai ver, coopera para o bem, mas não é segundo aquilo que eu quero. É para a gente se enquadrar ao propósito dele. É o que ele tem para as nossas vidas. Então, essa relação, ela sempre vai existir na vida do ser humano, que se encontra sem forma, vazio e em escuridão. Mas o Senhor também continua trabalhando assim como Ele trabalhou na origem. Assim como Ele começou na criação. E eu peguei um exemplo aqui e falo assim, sem Deus não existe proveito para a criação. Sem propósito. Ele que coloca tudo no lugar certo. Sem Ele, nada sai do lugar. Nada. A voz dele é a voz de comando para que a nossa vida comece a ser um rebuliço. A voz dele é uma voz de comando para que aquilo que você dorme chorando, no dia seguinte você acorda feliz. A gente precisa crer mais nisso. A voz de Deus é a voz que muda tudo. Ela transforma o caos em algo novo. E algo grande.
Então eu queria citar aqui 2 exemplos. Se o tempo me permitir, eu vou falar o segundo, se não, aprove ao Senhor falar um só. Vamos ler comigo em João 8. Ajude, eu estou sem relógio, tá bom? Será que dá para enxergar lá atrás? Tenta botar mais para frente. Tá dando. João 8:1. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que tinha uma vida totalmente sem forma, sem utilidade, principalmente vazia. Uma vida toda tenebrosa. João 8:1. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falaram assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele levantou-se e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo mais ninguém além da mulher, ele disse para ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim ele lhe disse: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Agora, queridos, vamos prestar atenção comigo aqui. Essa mulher constada como uma pecadora. Todas as vezes que a gente faz menção dela na Bíblia, a primeira coisa que vem. Por quê? Porque foi o próprio texto que diz que ela era uma pecadora, porque foi pega em ato de adultério. Os fariseus, os religiosos, quiseram tentar colocar Jesus numa armadilha ali para ver se ele ia sair dos princípios da lei de apedrejamento. Ele poderia sair, porque a lei do apedrejamento dizia que quando ela se pega em ato de adultério, não só a mulher, mas o homem também era apedrejado. Ou seja, eles já burlaram a lei ali porque queriam apedrejar só ela. Mas Jesus não ia entrar em conflito, porque Jesus ele foi sábio. Ele falou assim: quem aqui nunca pecou? É como se ele tivesse dado uma disfarçada, mas foi lá na ferida dele que ninguém atirou. Mas o que eu preciso falar sobre vocês é sobre essa mulher. Agora você imagina como que está o interior de uma mulher pecadora. Segundo aqui a gente entende, o texto nos dá esse entendimento de que era uma prostituta, pega em adultério. Uma mulher desprezada pela sociedade, cheia de amargura na sua alma, cheia de problemas, cheia de limitações. Diga para mim, querido, será que a vida dessa mulher estava em caos ou não estava? Será que a vida dela estava uma turbulência ou não estava? O agravante foi o ato de adultério, mas o que essa mulher já viveu, né? Então, quando ela chega diante de Jesus, o caos que existia na vida dela, Jesus não chega para ela e taca as pedras, mas ele vem com uma palavra que trouxe luz para ela. Quando Jesus fala para ela assim: vai, não peques mais, aquilo ali mudou a vida daquela mulher. Porque nem sempre é você tacar pedra, mas às vezes é a palavra que vai vir e vai trazer a luz ao entendimento. Uma mulher acusada pela sociedade, provavelmente rejeitada entre principalmente as mulheres, né? Uma pecadora que estava saindo com um homem casado. Então, uma mulher totalmente carente da ação de Deus. Uma mulher sem forma, porque era uma mulher que não tinha um marido, provavelmente tinha vários homens, né? Uma mulher vazia, porque ela não tinha Deus dentro dela. E uma mulher que estava em
trevas. Como é que a gente vai descobrir isso, pastor? A gente vai descobrir sim. A palavra do Senhor diz aqui em Marcos 16, 9. Se quiser pode me acompanhar, mas eu tenho escrito aqui, tá? Quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Queridos, quando a luz do Senhor veio sobre a vida daquela mulher, onde estão os seus acusadores? Não, eles não te acusam, nem eu. Vai, não peques mais. Querido, a luz entra ali no meio de uma turbulência de demônios. A palavra do Senhor diz que a libertação dela foi pesada. E o texto ele faz menção de dizer isso, e é interessante a gente perceber o qual foi o poder transformador dessa luz na vida dessa mulher, que esse trecho aqui de Marcos 16 vai dizer que após a ressurreição de Jesus, a primeira a ser contemplada pela glória e pela ressurreição dele foi ela. Sabe por quê? Deus restaurou o caos da vida dela. Jesus restaurou as turbulências da vida dela. Jesus libertou ela dos 7 demônios. E agora, sabe o que ela era? Ela era uma serva e foi contemplada, privilegiada pela glória de Deus. Porque é isso que o Senhor faz na nossa vida, querido. Ele nos dá forma novamente. Ele nos dá um nome novo. Ele nos dá transformação, salvação, libertação. Ele nos traz luz. Ele cura nossas vidas. Foi isso que ele fez com ela. Querida, eu vou limpar você. Eu vou curar você. E outra coisa, você vai ser contemplada com a glória. Porque ela foi a primeira a ver. Aleluia. Isso que Marcos está dizendo. Jesus ressuscitou. E ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, aquela que ele expulsou 7 demônios. A palavra ela fez questão de dizer isso. Aquela improvável, aquela prostituta, aquela pecadora, aquela que as pessoas olhavam e falavam assim, não tem jeito não, a vida dela está um caos, está uma catástrofe, não tem jeito, não tem forma, é vazia, não tem nome, não tem identidade, não tem nada, ela é pecadora e prostituta. Sabe o que o Senhor faz com ela? Vai ser o primeiro a ver o Jesus ressurreto. Aleluia. Olha que Deus lindo. Que Deus maravilhoso. Ele transforma o caos. Ele transforma o pecado em uma pessoa de serva de Deus. Temente a Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, quem estava lá aos pés de Jesus? Maria, mãe dele, e outra Maria. Quem será essa Maria que estava aos pés de Jesus ali? Até o final. Ele fez com que aquela que era rejeitada, que era acusada, que era dada como nada, que quem olhasse de fora falava assim, essa daí não tem jeito. Sabe o que ele fez? Haja luz. Haja luz nessa escuridão. Haja luz nessas trevas. Haja luz. É isso que o Senhor faz conosco. É isso que o Senhor pode fazer na nossa vida, queridos. E outra coisa, a manifestação da glória dele vai vir para a vida daqueles que se permitiram ser transformados. Aqueles que sofrem ali, são acusados, caluniados, passam por dificuldades, passam por afronta, por apertos. Sabe o que vai acontecer? Você vai contemplar a face do seu Senhor. Você vai ver a glória do seu Deus. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer assim, olha, agora você não tem mais ninguém que te acuse não. Vai, a tua fé te salvou. Cadê seus acusadores? Onde estão seus acusadores? Então, Deus traz a luz e com ele as coisas vão se ajeitando. Mas será que esse processo é fácil? É lógico que não, queridos. Talvez aquela mulher tenha vivido períodos terríveis, que até quando ela mudou de vida, as pessoas continuavam não acreditando nela. Porque às vezes a gente se converte e até isso a gente sofre, porque tem pessoas que não vêem a transformação na nossa vida. Mas fica tranquilo, quem tem que ver essa transformação é Deus. Aos poucos, aquela luz vai resplandecer. Fica tranquilo. Se Deus botou algo na sua vida, essa luz ela vai ser manifesta. Mas não se preocupe se as pessoas ficarem te apontando, te acusando. Sabe por quê, querida? É com o tempo. Deus tem um propósito e um tempo para a vida de cada um.
E ele trabalha individualmente na vida de cada um. Esse processo de transformação, de mudança para algo novo que ele tem para fazer, é de cada um. Não desanima, não desista. O que o Senhor tem para a vida de um e a forma com que ele trabalha para a vida de um é diferente da forma com que ele faz na vida do outro. Só que eu sei de uma coisa, o Espírito de Deus continua trabalhando. Ele continua movendo, ele nunca deixa de trabalhar. Ele nunca vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. O propósito é dele. A criação é dele, a obra é dele, nós somos dele. Ele nunca vai parar de trabalhar. Então tudo que era trevas se transforma. O Senhor está toda hora removendo a gente do caos, tirando a gente para a transformação. E agora eu vou citar um texto também gadareno, ou alguns chamam de Gerazeno, por causa era de Gadara, mas também dão esse nome de Gerasa, mas não faz diferença. Marcos 1. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando a seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguia dominá-los, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre sepulcros e pelas colinas gritando, cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônio. Assentado, vestido, é porque eu bem pulei, tá, gente? Do 5, 6, agora eu vim para o 15. Pode ser que vocês se perderam aí, tá bom? No 15, quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados até aqui somente, por enquanto. Então a palavra do Senhor diz, queridos, que esse homem, o homem gadareno, ele vivia em plena treva, se escondia no meio dos túmulos, né, no cemitério. Era um homem que assustava aquele povo, né, de Gadara. Por quê? Todas as vezes que pegavam ele gritava muito durante o dia, ele botava medo na população, acorrentavam ele pelas mãos e pelos pés, tamanho era a força que ele tinha que ele arrebentava. A palavra também diz que ele era tão atormentado que ele mesmo passava às vezes dia e noite se cortando. Alguma alusão ao que se cortam hoje? Não. Por quê, queridos? A alma dele era uma alma em frangalhos e atormentada. A alma dele era uma alma em caos. A vida dele era uma vida destruída. Destruição total, não era assim? Imagina um homem que fica dentro de um cemitério, um lugar onde só existe morte. Ou seja, a vida dele era uma vida de morte. A vida dele era uma vida de trevas. Totalmente atormentado. O que acontece quando ele encontra com Jesus? O texto diz que a gente vai seguir ali. Não vou citar para a gente não se alongar. Quando ele encontra com Jesus, ele fala, não me expulses. Quantos tem contigo? Ele fala que ele tem legiões de demônios. Então a palavra diz que quando ele vê Jesus, ele sabe que vai acontecer alguma coisa com ele, porque Jesus repreende o demônio. E ali, essa legião, ela é jogada, ele pede a Jesus, me jogue dentro dos porcos, para que a gente seja lançado em abismo. Ele mesmo pede. Tantos eram os demônios que ele carregava. Depois, os homens daquele lugar vão pedir a Jesus, pelo amor de Deus, vá embora, porque eles consideram que Jesus deu um prejuízo financeiro para eles por causa da manada de porcos que se precipitou. Mas o que é importante a gente entender é como que estava o caos dentro desse homem. Quando se chega perto dele, quem é que está aí? Ele fala, somos a legião. Eram muitos demônios que tinha nele.
Quando a gente fala de Maria Madalena, é por causa da vida dela, o Senhor expulsou da vida dela 7 demônios. Quando a gente chega na vida desse homem, é uma vida tenebrosa. Vê se ele também não precisava de ter uma vida transformada. Vê se a vida dele também não era sem forma, vazia e sem luz. Quando Jesus chega, e a gente vai ver lá no versículo 20, já o decorrer da mensagem, fala assim: então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Ou seja, também foi honrado por Deus, também foi contemplado pela glória do Senhor. O homem que saiu dos sepulcros, o homem que saiu das trevas, o homem que saiu do cemitério onde as pessoas tinham medo de ir por causa dele, olharam, viram ele sentado com semblante normal, talvez até outras vestes, né, que se bobear não andava nem com roupa, né? Olha a transformação que o Senhor tem poder para fazer de uma vida totalmente sem forma, vazia e na escuridão. E às vezes a gente ainda duvida do poder desse Deus. Não é isso? Foi isso que o Senhor fez com ele. Então, características de ambos os textos que eu falei. Viviam presos na escuridão da alma, do pecado. Eram tristes, uma vida de tristeza. Uma se refugiava nos adultérios, na prostituição, né? O outro, o refúgio dele era se esconder nos sepulcros, não é isso? Uma vida de morte e solidão. Ambos se escondiam de alguma forma. Antes, de alguma forma, fugiam. Por quê? Havia dentro deles um vazio. Não tinha Deus ali. Onde não tem Deus está vazio. Não é isso que a palavra do Senhor diz? E havendo um espírito mundo saindo, não é isso? Vai para lugares áridos, procura lugar por aí para ter pastagem. Quando ele volta na casa, se a casa estiver vazia, o que ele faz? Ele volta e traz consigo 7 piores. Então, se a casa está vazia, a casa é o quê? Habitação de demônios, não é isso que acontece? Então, se está vazio de Deus, o que entra? Demônios. Então, por isso que a nossa vida e a nossa casa precisa ser habitada. A nossa vida e a nossa casa precisa ter um dono. Nossa casa precisa ter um Deus, porque se ela não for habitada, ela está considerada vazia. Então, esse caos vazio estava na vida deles, antes de ter o encontro com o Senhor, não é isso? Então, a luz trouxe ordem às suas vidas e os colocou dentro do propósito. Que é isso que a luz ela faz no caos. Ela vem no caos para colocar as coisas no propósito, no lugar certo, na hora certa. A luz veio na nossa vida, porque o Senhor queria nos trazer para o centro da vontade dEle. Fazer a vontade dEle. Ajeitar as coisas para o propósito que Ele tem. Se de repente hoje você considera, acha que ainda falta muita coisa para você estar nesse propósito, não se preocupe, o Senhor ainda está trabalhando para isso. Ele ainda está transformando para isso. Então, Marcos 16:9, ela foi a primeira a ver o Senhor. Deus a honrou, colocou ela dentro de um propósito, ver o Senhor sendo crucificado e vendo o poder de salvação na vida das pessoas, a qual depois ela foi testemunha viva de transformação. E Marcos 5:20, o homem gadareno virou um evangelista. Porque se você for ver o texto diz que ele queria ir com Jesus junto com os discípulos, seguir a multidão. Jesus fala assim para ele: não, volta para sua casa e anuncia tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, o propósito de Deus estabelecido na vida daqueles que tinham sua vida totalmente destruída, um caos. O Senhor entrou e colocou ordem naquele lugar. Colocou ordem nas suas vidas. E a gente vai terminar com um capítulo que eu amo, que está em Isaías 9. E ele é a resposta de tudo isso que eu falei aqui. Isaías 9, a partir do versículo 1. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado,
Ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Porque, às vezes, o Senhor precisa trazer a humilhação para que o plano dele se cumpra. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho no mar, o além do Jordão. Aí tem um nome aqui que eu não vou ler. O distrito das nações. Versículo 2. O povo que andava nas trevas, o quê? Uma grande luz. Olha o estrondo de Deus na vida do ser humano. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu o quê? A luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na sua presença, como se alegram os ceifadores da ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste com um dia de derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate, toda a veste revolvida em savão em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Lembra que eu falei no começo para vocês que o Senhor fez a criação e tudo vai se cumprir. Aquilo que ele começa, ele cumpre. Está realizado aqui. O Senhor enviou a luz, né? João vai dizer, né, que a luz veio para o mundo. Teve alguns que não enxergaram essa luz, mas nós enxergamos essa luz. A luz veio para o mundo. Não haverá mais escuridão para todos os que estavam desesperançados. A luz manifesta em Gênesis para a criação da humanidade é a mesma luz que foi manifesta a cada um de nós quando Jesus foi apresentado para as nossas vidas. A luz veio, trouxe para a gente o quê? Esperança. A luz veio, trouxe para a gente o quê? Fé. Não foi isso? A luz veio, nos fez entender que o Senhor faz tudo novo. A partir do caos que era a nossa vida, o Senhor tem coisas novas para a gente. Você crê dessa forma? Eu creio. O Senhor tem coisa nova para mim, o Senhor tem coisa nova para você. E não tem como a gente também viver outras coisas novas se a gente não tiver esse entendimento. Que a nossa vida é dele. E a forma que ele vai transformar, a forma que ele vai fazer, querido, só ele sabe. Não reclama com Deus, não. Às vezes a gente fica chateado com Deus, né? Por algumas coisas. É normal, é do ser humano isso. Mas ele é perfeito. A obra dele é perfeita. Ele remove o caos para que a luz dele seja instalada. Quando a luz dele chega, as coisas vão ficar mais claras para ele, para tudo aquilo que ele tem que fazer. Nossas mentes vão ser esclarecidas. A palavra do Senhor diz que nem tudo a gente entende, né? Mas o Senhor conhece o fim das coisas no começo das coisas. Nem tudo a gente entende. Mas entendemos que precisamos aceitar que o que ele tem para a gente é bom. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.